Henrique Mandetta acreditou no personagem que incorporou nas últimas semanas. O agora ex-ministro da Saúde manteve o domínio de todas as ações e alimentou durante todo o tempo um jogo de gato e rato com o presidente da República. Mandetta dizia uma coisa e Bolsonaro fazia outra. Bolsonaro sugeria uma coisa e Mandetta fingia que nem era com ele. Pressionado pelo mercado e pelos péssimos conselheiros que tem em volta, o presidente fritava em óleo quente o auxiliar àquela altura mais popular que o próprio chefe. Estava na cara que a ideia era forçar um pedido de demissão e assim não levar para dentro do Palácio da Alvorada o ônus de demitir o ministro mais querido do governo. O problema é que o Mandetta percebeu e passou a usar isso a favor dele mesmo. Quando todo mundo achava que o ministro pediria demissão, ele transformou um ditado popular na grande frase da crise, abre aspas, o médico não abandona o paciente, fecha aspas. Esperto estrategista, Mandetta entendeu que a bola estava com ele e tratou de propor o jogo. Enquanto ele reafirmava os preceitos da ciência, da Organização Mundial de Saúde e se via amparado pelas medidas tomadas pelos governadores de praticamente todos os estados defendendo o isolamento social, Bolsonaro fazia o contrário. Saía na rua para falar com o vendedor de churrasquinho, entrava em loja, ia na padaria, sempre instigando a população a sair de casa e provocando aglomerações. A imprensa perguntava e Mandetta se esquivava e aproveitava todos os espaços e holofotes que podia, o que deixava Bolsonaro ainda mais irritado. E se tem uma coisa que Bolsonaro não consegue esconder, é a raiva. O que era irritação foi virando ciúmes, cujo ápice aconteceu quando o ministro apareceu na live da dupla sertaneja Jorge Mateus. Aí o mundo do Bolsonaro quase desabou. No dia seguinte, o site do jornal o Globo estampou na manchete que Bolsonaro havia decidido demitir Mandetta e já procurava um substituto. O ministro Osmar Terra, que antes da pandemia precisou soltar uma nota oficial para explicar que não tinha traído o presidente com a primeira-dama, encabeçava a lista. Conversa vai, conversa vem, entra em cena Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia, Dias Toffoli e o general Braga Neto. Todo mundo unido para convencer o presidente que a demissão do ministro naquele momento aumentaria a crise entre os poderes e junto à opinião pública. Bolsonaro engoliu o choro calado, e enquanto diminuía ainda mais de tamanho, via o auxiliar ganhar mais popularidade, até mesmo junto à esquerda, que num rompante subiu a tag Fica Mandetta, como se fosse uma espécie de terceiro turno das eleições presidenciais. Assim, Mandetta passava a ganhar confiança da direita, de uma parcela considerável da esquerda, e isolava cada vez mais o bolsonarismo raiz, a turma que transformou Bolsonaro no mito da caverna. A imprensa começou a citar Mandetta como futuro governador de Mato Grosso do Sul e até eventual adversário de Bolsonaro em 2022. Estrategista, o ministro passou a fazer concessões para não esticar a corda. Aceitou repensar a flexibilização do isolamento social, admitiu que a cloroquina poderia ser usada eventualmente mesmo sem testes comprovatórios e, em nenhum momento até então, pelo menos publicamente, bateu de frente com o chefe a ponto de, no discurso de despedida, soltar uma pérola, abre aspas, o presidente é extremamente humanista, fecha aspas. A Bolsonaro só restava aguardar um erro do ministro mais pop do governo, e ele veio no domingo passado, quando Mandetta, em entrevista ao Fantástico, chutou o balde e, pela primeira vez nesse processo, criticou o chefe ao afirmar que o cidadão não sabe se segue as orientações do presidente ou do ministro. Ele não disse mentira, mas ali Mandetta externou pela primeira vez que haviam duas formas distintas de lidar com o problema no mesmo governo. Não que ninguém soubesse, mas é que a autoridade do líder máximo da República foi posta em xeque. Uma jogada errada que custou a proteção da ala militar do governo e também dos demais poderes. Mandetta acusou o golpe, mas ainda assim fez questão de manter as aparências e as rédeas do processo. No Twitter, em que anunciou que estava deixando o governo, publicado hoje, Luiz Henrique Mandetta assumiu o protagonismo ao escrever, abre aspas, acabo de ouvir do presidente o aviso da minha demissão. Perceba que Mandetta não pediu demissão, nem deixou que Bolsonaro anunciasse que ele estava fora do governo. O ministro anunciou o que o presidente havia decidido. No pronunciamento de despedida, Mandetta foi o mesmo Mandetta das últimas semanas. Elogiou a ciência, elogiou Bolsonaro, se fez de vítima e evocou Raul Seixas ao dizer que preferia ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Há 4 anos, dia 16 de abril de 2016,
Mandetta foi flagrado no Congresso com a plaquinha verde e amarela com os dizeres "Tchau, querida". Era o dia da votação na Câmara, em pleno domingo. Em pauta, a abertura do processo de impeachment da então presidenta Dilma Rousseff. 4 anos depois, o ex-deputado que virou ministro de um governo sem rumo caiu. Tchau, Mandetta. São as voltas que o mundo dá.